O mito da resposta imediata. Você já saiu de uma conversa com aquela sensação amarga de ter perdido, mesmo depois de dizer tudo o que queria? Já sentiu aquele nó na garganta, como se cada palavra dita tivesse arrancado um pedaço da sua própria força? Talvez você viva cercado por pessoas que falam alto, interrompem, zombam e dominam os ambientes com uma arrogância disfarçada de confiança. E talvez, lá no fundo, você tenha acreditado que ficar em silêncio é fraqueza, que não se defender é se render, que não reagir é perder. Mas e se eu te dissesse que isso é uma ilusão, que o verdadeiro poder raramente está nas palavras, mas no espaço que existe entre elas? Que a ausência de resposta pode ser mais letal que qualquer argumento. O mundo nos treina para acreditar que precisamos lutar, explicar, nos justificar, como se cada conversa fosse uma batalha onde a verdade está em jogo. Mas existe outro caminho. Um caminho mais sutil, mais perigoso e infinitamente mais inteligente. O silêncio não é apenas a falta de barulho, é presença, é domínio, é a arma daqueles que não precisam provar nada. Ele desconcerta, desestabiliza, obriga o outro a se encarar. Hoje, você vai enxergar o silêncio sob uma nova luz, não como omissão, mas como a resposta definitiva. Quando o ego grita, a mente perde. Por que sentimos essa necessidade quase desesperada de responder, rebater, corrigir e provar que estamos certos? Porque fomos condicionados a acreditar que a verdade precisa ser defendida a qualquer custo e que, se ficarmos calados, estaremos deixando o outro vencer. Mas, segundo alguns dos pensadores mais incômodos da história, isso é um sintoma da nossa maior fraqueza, o medo de parecer fracos. Por trás desse medo está o ego, frágil, vaidoso e incapaz de suportar ser questionado. Ele transforma qualquer discordância em ataque e qualquer conversa em um campo de batalha. A verdade é que, na maioria das discussões, ninguém está procurando a verdade. Estão procurando reafirmar suas próprias crenças, não porque elas sejam sólidas, mas porque, se forem abaladas, tudo desmorona. O impulso de se justificar é a prova de que você já entrou no jogo deles. É sinal de que ainda está preso ao desejo de ser aceito, validado, compreendido. A verdadeira força não está em convencer os outros, mas em não precisar fazê-lo. Está em sustentar sua visão, mesmo diante de risos, críticas e rejeições. Está em ser mal interpretado e, ainda assim, permanecer inabalável. O perigo de reagir. O jogo da discussão é como um teatro. Quem se levanta primeiro para atuar, já perdeu. A mente reativa é uma mente dominada. Já a mente que observa, que não se apressa em provar nada, é perigosa, porque ela está acima da necessidade de convencer. Então surge a pergunta: se não devemos reagir, como exercer poder sobre os outros? Se as palavras nos traem, como fazer nossa força ser sentida sem dizer nada? Aqui entra a visão do Übermensch, o ser que transcende a moral comum e domina o mundo pelo autocontrole absoluto. Ele não desperdiça energia tentando vencer debates. Ele observa, entende, escolhe com precisão quando falar e principalmente quando permanecer em silêncio. Porque ele sabe que o silêncio é uma linguagem, não a linguagem que tenta convencer, mas a que impõe presença. O silêncio, quando carregado de intenção, é ameaça, é autoridade, é a assinatura invisível da autodominação. Enquanto outros gritam, ele comanda com o olhar. Enquanto tentam se explicar, ele revela fraquezas apenas pela calma que mantém. O silêncio dele não é vazio, é um muro. E quem está do outro lado, tentando atravessá-lo, começa a se perder. O silêncio que expõe. O silêncio do Übermensch não é passividade. É o controle absoluto da própria energia. Cada palavra dita é um movimento revelado.
Cada reação emocional é uma brecha aberta. Por isso, ele fala pouco, não por não ter o que dizer, mas porque não precisa dizer. Seu silêncio força os outros a encarar a si mesmos. Em um mundo que não suporta o vazio, a ausência de resposta é um espelho implacável. Quem está diante dele começa a se perguntar: ele me julgou, notou minha insegurança, sabe que estou blefando? A mente humana detesta perder o controle da narrativa. Quando o esperado confronto é substituído por uma ausência esmagadora, instala-se o caos interno. O cérebro entra em alerta, o medo cresce e a ansiedade faz o resto. Esse efeito é ainda mais devastador contra manipuladores. Eles precisam das nossas reações para se manter no jogo. Quando você não reage, quebra o ciclo. Sem a sua resposta, eles se perdem. Mas há um detalhe importante: o silêncio também pode ser um veneno para quem o carrega, porque às vezes ele não é estratégia, é submissão. E é aí que mora o maior perigo, quando o silêncio é cadeia. Existe um tipo de silêncio que não é força, mas rendição disfarçada. É aquele que nasce do medo de conflitos, do receio de desagradar, da crença de que deixar para lá é sinal de maturidade. Esse silêncio não protege, ele aprisiona. Muitas pessoas confundem calma com submissão. Evitam responder não por autocontrole, mas por condicionamento. Acabam se tornando terreno fértil para que outros imponham suas vontades, ocupem espaços que eram seus e definam limites em seu lugar. O filósofo que desvendou essa armadilha chamava isso de moral de escravo, um sistema criado pelos fracos para sobreviver, baseado na renúncia, na culpa e na necessidade de ser visto como bom. O problema é que essa moral alimenta a resignação e enfraquece a vontade de agir. Silenciar por medo não é nobre, é permitir que sua identidade seja moldada por expectativas alheias. É ser guiado pelo desejo de aprovação, é abdicar de si mesmo. E enquanto você se convence de que está preservando a paz, a verdade é que está perdendo terreno, cedendo poder e se apagando pouco a pouco, matando o silêncio da submissão. O silêncio que nasce do medo precisa morrer para que outro possa nascer. O silêncio da presença. Esse não se curva, não se humilha e não pede desculpas por existir. É o silêncio de quem sabe que não deve nada a ninguém e que não precisa provar nada para ser respeitado. Para chegar a esse nível, é preciso quebrar o padrão da moral do rebanho, aquela que busca ser aceita a qualquer custo. É necessário abandonar o papel de espectador e assumir o papel de centro gravitacional da própria vida. O Übermensch não evita o conflito por fragilidade, mas porque já o venceu antes mesmo de começar. Sua calma é uma declaração de autoridade. Sua ausência de reação não é fraqueza. É a certeza de que não se negocia com quem tenta roubar sua essência. Esse tipo de silêncio transforma qualquer ambiente. Ele não pede licença, ele impõe respeito. Ele não se esconde, ele se ergue como um farol no meio do caos. Quando você aprende a cultivar esse silêncio, a conversa muda. Você deixa de ser manipulado, deixa de reagir ao jogo dos outros e passa a ditar as regras, mesmo sem pronunciar uma palavra. As 4 armas do silêncio. Transformar o silêncio em poder exige estratégia. E existem 4 armas principais para isso. 1. Silenciar quando tudo em você quer responder. Esse é o teste mais difícil. O impulso de justificar-se é veneno. Cada vez que cede, você mostra que ainda se importa com a aprovação alheia e que está jogando no campo do outro. O verdadeiro silêncio nasce quando você mata essa necessidade. 2. Observar como um caçador. Enquanto os outros se afogam em palavras, você escuta. Mas não escuta para responder, escuta para mapear. Percebe os medos escondidos, as contradições, as inseguranças mascaradas de arrogância. E guarda tudo isso.
3. Usar o tempo como tensão. Deixe o silêncio durar. A pausa cria desconforto, e o desconforto é poder. Quem espera sua reação e não a recebe entra em colapso interno. 4. Ser imprevisível. Quando não sabem o que esperar de você, as pessoas perdem o controle, tornam-se cautelosas, começam a medir cada palavra. E nesse momento você se torna o centro da interação. Dominar sem mostrar as cartas. O silêncio estratégico não é ausência, é presença ativa. Ele carrega intenção, cria expectativa e mantém você no controle. Enquanto os outros tentam ganhar na base do volume ou da insistência, você permanece intocável, sem entregar suas cartas. Quando o momento certo chega, uma única frase, precisa e cirúrgica, pode encerrar uma discussão inteira. Não porque foi dita mais alto, mas porque atingiu mais fundo. Essa forma de comunicação é tão poderosa porque transforma o jogo. Você deixa de responder às provocações e passa a conduzir o ritmo, o clima e até a direção do diálogo. Mas é aqui que mora o cuidado. Não confunda silêncio estratégico com passividade. Um é escolha consciente, carregada de força. O outro é fuga travestida de calma. O silêncio verdadeiro não se esconde, ele se impõe. Ele cria um campo magnético que força os outros a se adaptarem à sua energia, e não o contrário. E quando usado de forma correta, não apenas vence debates, mas molda comportamentos ao seu redor. O silêncio como escudo e espada. Na filosofia estoica, o silêncio não é apenas um recurso social, mas uma arma para proteger a mente e cortar ilusões. Ele funciona como um escudo, porque bloqueia ataques emocionais. Quando você não reage, a ofensa perde força. Nenhuma palavra pode ferir profundamente alguém que não oferece superfície para o golpe. E também funciona como uma espada, porque o silêncio pode expor verdades que as palavras escondem. Basta não se apressar, e o próprio tempo revelará as intenções alheias. Muitas vezes, quem mente ou manipula se trai pelo excesso de explicações. Marco Aurélio dizia: se é possível, fique em silêncio. Se não for possível, fale apenas o necessário. Esse é o núcleo da disciplina verbal estoica. Cada palavra deve ter peso, propósito e direção. O silêncio, quando cultivado, cria um espaço interno onde você vê o mundo com mais clareza. E é nesse espaço que a mente se fortalece, longe do ruído externo e das tempestades emocionais. O silêncio que transforma e liberta. Agora que você já entende o poder do silêncio, sua força estratégica, seu efeito psicológico e seu papel na autodominação, é hora de incorporar essa prática no seu dia a dia. Mas atenção, esse silêncio não é para os que buscam fugir, mas para os que escolhem comandar. Não é a ausência de voz, mas presença de espírito. É a voz dos que não precisam provar nada, porque já sabem quem são e o que merecem. Olhe para a sua vida. Quantas vezes você ficou em silêncio por medo, culpa ou para evitar conflito? Quantas vezes permitiu que outros decidissem por você ou falassem por você? Natureza chamaria isso de traição a si mesmo. O verdadeiro silêncio é aquele que grita autoridade, que delimita limites, que reafirma sua essência, mesmo que ninguém entenda. Então agora eu te desafio. Comente aqui embaixo: eu escolho o silêncio que impõe respeito para declarar que você está pronto para usar esse poder. Curta, compartilhe e não esqueça de se inscrever para não perder os próximos conteúdos que vão expandir sua mente e sua força interior. Lembre-se, os fracos gritam, os fortes permanecem em silêncio e os sábios sabem quando falar.